Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre o caso da estagiária que acabou recrutada pelo blogueiro bolsonarista Alan dos Santos com a finalidade de repassar informações do Supremo Tribunal Federal. Segundo o criador do canal Terça Livre, que se considera um jornalista, a Polícia Federal violou o seu direito constitucional ao sigilo da fonte, ao grampear as conversas dele e revelar com quem ele coletava essas informações. Falaremos também sobre o Pandora Papers, um mega vazamento de documentos que expôs as pegadas do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em paraísos fiscais. Aparentemente, a militância bolsonarista não deu muita bola para essas informações. Talvez estivesse extasiada demais com a capa do jornal Washington Post a apresentar Jair Bolsonaro como o melhor presidente de todos os tempos. Você acreditou nessa história? Bem, vamos nessa então, pessoal. Acomodem-se no sofá e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Parece até um remake de A Espiã que Sabia de Menos, uma comédia norte-americana lançada em 2015. No filme original, a atriz Melissa McCarthy interpreta uma desajeitada agente de base da CIA, que após a morte do seu parceiro, sai a campo para investigar uma rede internacional de tráfico de armas. À primeira vista, a versão brasileira não parece tão empolgante assim. A agente secreta não está a serviço da CIA, e sim de um blogueiro bolsonarista acusado de difundir fake news. A trama tampouco se desenrola entre animadas perseguições e troca de tiros. Na verdade, tudo se passa na enfadonha rotina de gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem por isso o pastiche nacional deixa a dever no quesito humor. Recrutada por Alan dos Santos, do canal Terça Livre, a advogada Tatiana Bressan, de 45 anos, estagiou no escritório do ministro Ricardo Lewandowski entre 2017 e 2019. Ela recebia uma bolsa de estágio de R$ 1.200 e, por volta de outubro de 2018, recebeu um convite para ser uma informante do blogueiro. Será um prazer, respondeu prontamente a estagiária, que passou a vazar informações do Supremo Tribunal Federal para ele, de acordo com conversas interceptadas pela Polícia Federal e reveladas pela Folha de São Paulo. O enrosco é que as mensagens trocadas por aplicativos de mensagens, repletas de erros de ortografia e gramática, na verdade versavam sobre banalidades ou histórias sem lastro com a realidade. É o caso dessa revelação bombástica que aparece aí na tela. No fim de 2018, ela disse que o ministro Ricardo Lewandowski estava prestes a libertar Lula da cadeia. Só que a profecia dela demorou um ano para se concretizar e não exatamente do jeito que ela previu. Na verdade, Lula só foi libertado em novembro de 2019, após o plenário do Supremo Tribunal Federal anular a regra da prisão automática a partir da condenação em segunda instância. Ou seja, não foi uma decisão monocrática de Lewandowski. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal tomou o depoimento da espiã que sabia de menos na última quinta-feira 7. A ex-estagiária disse que jamais passou qualquer informação sigilosa do gabinete para frente e depois pediu desculpas ao ministro Lewandowski. Na verdade, ela queria mesmo era um emprego no gabinete da deputada Bia Kicis. Acreditava que o blogueiro poderia indicá-la.
Então passou a coletar informações de notinhas de jornal, blogs de jornalistas e repassar para Alan dos Santos só para mostrar que estava bem informada. Formado em filosofia pelo Seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, Alan dos Santos sonhava com o sacerdócio, mas descobriu em uma viagem aos Estados Unidos que não tinha vocação para a vida eclesiástica. Também foi lá que ele descobriu uma nova vocação. Passou a trabalhar em um site da extrema-direita católica americana. Trata-se do Church Militant, reconhecido por difundir fake news e teses conspiratórias, além de ter feito campanha para Donald Trump nos Estados Unidos. Foi assim que Alan dos Santos se descobriu jornalista, e agora ele protesta nas redes sociais contra a Polícia Federal por ter violado o direito constitucional ao sigilo da fonte. Ora, mas a interceptação telefônica só aconteceu porque ele é investigado no inquérito das fake news aberto pelo Supremo, além de ter sido denunciado por ameaças a integrantes da corte. Enquanto a ex-estagiária se desculpava com o ministro Lewandowski por sua atuação antiética, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisaram vir a público justificar uma prática que, se não é ilegal, é no mínimo imoral. No início da semana, o Pandora Papers revelou que Guedes possui uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, tradicional refúgio de sonegadores de impostos e de criminosos interessados em lavar dinheiro de origem ilícita. O protetorado inglês é, na verdade, um paraíso fiscal, como são chamados aqueles lugares que atraem investidores do mundo todo por oferecer impostos baixíssimos, não questionar a procedência dos recursos e também não colaborar com investigações estrangeiras. Por lá, o sigilo é absoluto. Em 2014, Guedes aportou 9,5 milhões de dólares na conta da offshore, aberta em uma agência do Credit Suisse de Nova York. À época, esse valor correspondia a mais ou menos 23 milhões de reais. Mas, com a super desvalorização do real nos últimos anos, essa fortuna agora vale mais de 50 milhões de reais. A imoralidade reside no fato de que a política econômica conduzida por Paulo Guedes tem impacto direto sobre o câmbio. Enquanto o real se desvalorizava no Brasil, ele protegia o seu patrimônio no exterior em moeda estrangeira. E lembram-se da desculpa que ele deu para a alta progressiva do dólar? O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Pois é. Guedes acabou com a farra das empregadas domésticas na Disney e fez a festa da turma que guarda moeda estrangeira em paraísos fiscais. Outro atingido pelo escândalo é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tinha uma offshore com um capital de US$ 1 milhão registrado no Panamá. Ele acabou encerrando as atividades dessa empresa em agosto do ano passado, mas o fato é que ela permaneceu aberta por mais de 1 ano e meio, enquanto ele já era presidente do Banco Central e, portanto, estava conduzindo a política monetária nacional. Como disse anteriormente, não é ilegal ter empresas no exterior, ainda que elas estejam sediadas em um paraíso fiscal. Basta que os valores investidos sejam informados à Receita Federal e ao Banco Central. Mas repare só no que diz o Código de Conduta da Alta Administração Federal, artigo 5º, parágrafo 1º.
É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possam ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo. Ora, como negar então que os principais responsáveis pela política econômica do Brasil não tinham informações privilegiadas sobre a alta do dólar, sendo que eles próprios tinham investimentos no exterior? O mais espantoso é que o Comitê de Ética Pública da Presidência da República não viu qualquer problema nessa dupla poder fazer negócios no exterior em moeda estrangeira. E parafraseando meu amigo Senatore, imaginem só o escândalo se essas contas descobertas em paraísos fiscais não pertencessem a eles, mas a um cidadão outro qualquer, talvez um barbudo metalúrgico que tenha ocupado por 2 vezes a presidência da República e hoje desponte como favorito nas pesquisas de intenção de voto. Já imaginaram o escândalo que seria? Aparentemente, as notícias sobre os investimentos de Guedes e Campos Neto em paraísos fiscais passaram despercebidas pela incorruptível militância bolsonarista. Pudera, a turma ainda deve estar extasiada com aquela capa falsa do Washington Post a apresentar o nosso bem-amado como o melhor presidente de todos os tempos de Sucupira. Pois é, minha gente, a indústria da mentira bem que podia pagar um cursinho de inglês pra turma que emprega, né não? Nem o Google Tradutor faria um serviço tão porco no título da reportagem fake. E no programa anterior, sobre o escândalo da Prevent Senior, nós recebemos mais de 550 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Arnaldo diz: tratamento precoce só não serve para Covid, covardia. Mais adiante ele diz: o certo é ir para casa até sentir falta de ar. E ainda acrescenta: as emas tomaram cloroquina, mortalidade 0. Então tem eficácia. Arnaldo, meu caro, covardia é oferecer essa droga para um animal indefeso. E até onde eu saiba, elas souberam reagir à altura. De qualquer forma, não se faz ciência dessa forma. Já pensou se eu dissesse: espremer limão no olho cura a Covid? Mortalidade 0, então tem eficácia? Não faz o menor sentido, né? E o André afirma: quem manipulou as informações, segundo denúncias, foram os envolvidos na CPI. Vocês não se cansam de passar vergonha. E na sequência ele coloca vários emojis de vômito. Bem, eu desconfio que ele esteja querendo dizer que foram os médicos que denunciaram o caso da Prevent Senior que fraudaram esses documentos. Mas acontece que os documentos eles já estão em poder da Polícia Federal, do Ministério Público, da CPI da pandemia e obviamente serão periciados. Logo, logo saberemos quem está ou não mentindo nessa história. E além disso, você tem razão quando diz que eu não me canso de passar vergonha. Passo muita, sobretudo vergonha alheia. E a Milene arremata: ufa, ainda bem que você não cantou hoje. Milene, não me provoque. Olha que eu estava agora há pouco no chuveiro de casa entoando todo o repertório de Reginaldo Rossi, hein? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito pela audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo para receber as nossas notificações. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.